Hoje nós estamos no dia 15 de março de 2021 e estamos iniciando um momento de reflexão. E a nossa temática de hoje é: eu era feliz e não sabia. É muito interessante a gente poder refletir sobre isso. A Débora Aguiar entrou agora, a Motivando com Prazer também. Sejam todas bem-vindas. Nós vamos iniciar nossa reflexão para ser breve, o mais breve possível, para a gente não se demorar muito, tá bom? Então vejam só, essa questão eu era feliz e não sabia, essa temática surgiu por conta dessa pandemia do Covid-19 que se iniciou em 2020, né? Então, comecei a atender algumas pessoas e via remoto, né? Pelo Zoom e chamada de vídeo, e algumas pessoas começaram a reclamar de suas vidas, né? Das suas rotinas de trabalho, que a situação estava diferente agora, eles não sabiam mais como lidar com isso, né? E nesse sentido, algumas pessoas começaram a falar: antes da pandemia eu era feliz e não sabia, né? Antes de começar todo esse processo eu era feliz e não sabia, então agora eu estou sentindo a falta do meu trabalho, agora eu estou... alguns diziam que estavam sentindo falta das pessoas, do convívio, né? De estar convívio com as pessoas. Algumas pessoas que viam o seu trabalho ou convívio com outras pessoas ou parentes como algo estressante, algo desconfortável, agora estão percebendo que aquilo que não era tão bom naquele momento, pelo menos que se pensava que não era bom, a pessoa começou a perceber que aquilo também era um fator fundamental no seu trabalho e na convivência. E antes a gente olhava para nossas relações sociais, afetivas, de amizades, de trabalho, apenas pelo buraquinho da fechadura, né? Com esse distanciamento, com essa pandemia, a gente ampliou nossos horizontes, ou seja, uma porta se abriu. Então agora a gente está começando a ver muito mais além dessa fechadura, né? Estamos agora tendo diante desse sofrimento que o mundo enfrenta, estamos tendo uma oportunidade de sermos mais produtivos, ou seja, nós estamos num processo de readaptação psíquica, cerebral e orgânica. As nossas células, o nosso cérebro está passando por esse processo de reorganização para poder se readaptar novamente. Poeta Adriano também está entrando aí, seja bem-vindo. Então a nossa mente, o nosso cérebro está entrando, está passando por um processo de ajustamento nesse novo momento, né? Então é um novo momento para todos nós. Então isso está potencializando medos, angústias, ansiedades, depressões. Pessoas estão ficando depressivas por esse período que nós estamos atravessando agora. Mas aí o que acontece? A gente nesse momento não deve entrar em pânico, nós devemos vigiar os nossos pensamentos para poder administrá-los, porque os nossos pensamentos é como se fossem nossos funcionários. A gente tem que cuidar deles, eles estão ao nosso serviço. Se os nossos pensamentos, se as nossas emoções estão... A Daniele também entrou, seja bem-vinda, Daniele. Se os nossos pensamentos estão ao nosso serviço, então eles não podem nos controlar. É a gente que deve controlá-los, ou seja, administrá-los para que eles trabalhem ao nosso favor. Então, nesse sentido, nós não devemos permitir que pessoas de fora ou a mídia venham nos motivar. Essa motivação deve partir da gente, ela deve ser interna, né? Até porque nas mídias sociais só se fala de doença, de desgraça. Uma dica logo de cara: não fique toda hora ligado nas redes sociais e nos jornais, porque a sua mente vai enchendo de lixo emocional, de muitas más notícias, e isso vai desencadear uma insegurança, vai desencadear um pânico em você, e você vai começar a sofrer porque os seus pensamentos vão começar a tomar conta da sua mente e do seu organismo. Então, nesse sentido, nós devemos nos motivar para quê? Para que a gente
Então, quando as pessoas pensam assim, eu era feliz e não sabia, isso também, essa temática, eu era feliz e não sabia, é um sinal de inteligência. Por que é um sinal de inteligência? Porque a gente está começando a perceber, né, ter a noção de passado, presente e futuro. E devemos fazer o que com essa percepção? Com essa percepção de passado, presente e futuro, nós começamos a perceber que nós devemos valorizar o nosso presente. Temos que focar no nosso presente, no que está acontecendo aqui e agora. Porque uma vez que a gente foca no presente, é um momento de muita reflexão para que a gente possa ser mais humano, primeiro conosco, e mais humano também com o nosso semelhante. Jesus disse algo muito importante. Seja bem-vinda, Devanilda, Candice, né? A Rosângela também trouxe, sejam bem-vindos. Então vejam só, quando a gente... Jesus falou algo muito interessante, que quando a gente quer ser muito amoroso com alguém, a gente tem que pensar se isso está sendo verdadeiro. O que Jesus disse é o seguinte: ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu só posso amar o meu próximo se eu me amar primeiro. Então você tem que cuidar primeiro das suas emoções, dos seus pensamentos, se perceber por que você está estressado, por que você está com medo, por que você está ansioso, né? E começar a cuidar de você, se elogiar, dialogar com você, para que você possa... boa noite, Fá Comendes também, né? Tá dando boa noite. Boa noite. Então vejam só, para que você possa ter uma relação melhor com você, e a partir do momento que você cuida de você, da sua mente, das suas emoções, você terá condição de cuidar dos outros. E esse período da pandemia, né, quando a pessoa fala eu era feliz e não sabia, então nós também não podemos ficar focando apenas no passado, precisamos focar o quê? No presente. Tem aquelas pessoas que também reclamavam antes da pandemia, que até na clínica, né, lá no meu consultório, chegavam pessoas e falavam assim: olha, doutor, eu quero mais tempo para ficar com meus filhos. Mas eu falei: por que você não tem? Por conta do trabalho, eu não tenho tempo para ficar com meus filhos, eu trabalho muito, eu não consigo ter uma relação melhor com o meu marido, eu estou muito distante emocionalmente. Então o que acontece? Naquele tempo se reclamava porque não tinha tempo para estar em casa e no trabalho. Hoje muitas pessoas estão tendo esse tempo de estar com a família, com os filhos, com a esposa, com o namorado, e estão reclamando. Por quê? Porque não estão sabendo lidar com as suas emoções, não estão sabendo, ou seja, de uma certa forma parece que nós desaprendemos a conviver com o outro, a relação humana. Parece que a gente só consegue conviver se for através das redes sociais, uma relação virtual. Por que a gente prefere uma relação virtual? Porque numa relação virtual a gente não tem responsabilidade sobre o outro. A gente simplesmente fala o que quer e ouve alguma coisa, escolhe o que a gente quer e sai fora. Ou seja, ninguém se responsabiliza. Então a gente tem uma relação muito fragilizada, muito virtual. E a gente precisa aproveitar esse momento para focar no momento presente. Não olhar só com a lente da desgraça, mas ver também, claro que está acontecendo muita desgraça, mas observar também que precisamos aproveitar esse momento para que possamos aprender, nos readaptar e conviver com a gente, aprender a conviver com a gente e a conviver também com o nosso semelhante. O que acontece? Quando a gente só vê que isso é ruim, é porque nós desaprendemos, né, a aproveitar o presente, a observar as coisas do presente, né? Então vejam só, isso é tão sério que aqui em Rio Branco, com o distanciamento social, com a questão do isolamento, nós temos um índice, segundo o Serviço Social e a Delegacia da Mulher, a violência doméstica e o feminicídio em Rio Branco aumentou em mais de 50%. Então vejam só, os maridos não estão sabendo lidar com as esposas, a esposa não está sabendo lidar com o marido, nem os pais estão dando com os filhos, nem os filhos sabendo lidar com os pais. E isso está gerando o quê? Um alto índice de violência doméstica. E também feminicídio, casais também estão se separando. Por quê? Porque antes cada um ia trabalhar e ia para o seu lado. Hoje as pessoas a maioria estão tendo que aprender a reaprender, né, melhor dizendo, a conviver novamente com seus cônjuges, com suas famílias, e estão entrando em estados de estresse, porque perderam essa relação.
Nós acostumamos a viver separado, então estar junto agora está desafio. E muitos ficam estressados e aí acabam aumentando esse índice de violência, né? Então o que acontece? A gente precisa porque do contrário a gente vai continuar tendo uma relação superficial e uma relação apenas de interesse. Pode ver que a maioria das relações nas redes sociais é apenas uma relação de interesse e uma relação de fachada. Você vê a pessoa sorrindo ali nas redes sociais, tirando foto para dizer que está tudo bonitinho, e na verdade é tudo mentira, tudo hipocrisia. Então o que acontece? Rosângela está participando. Rosângela, seja bem-vindo. Tem o Eduardo. Então vejam só, antes nós reclamávamos que não tínhamos tempo. E agora? Qual é a reclamação? Agora, porque a gente não pode sair de casa, porque a gente tem que conviver. Então por que não aproveitar esse tempo? E isso é uma força. Se você só vê o lado negativo da coisa, é porque você está se sabotando. Então seja responsável pelos seus atos, seja responsável pelos seus, assuma uma atitude positiva e comece a gerenciar os seus pensamentos. Comece a cultivar bons pensamentos. Quando a sua mente estiver pensando só em desgraça, afaste o seu pensamento, esse pensamento, para inserir um novo pensamento, um pensamento positivo, e procure produzir algo positivo, ler um bom livro, assistir um bom filme, um filme de comédia, um filme para baixo, um filme leve, fazer alguma atividade entre alguém da sua família, porque isso é muito importante. Então, nesse sentido, ser produtivo é importante. Então, se a gente não conseguir valorizar esse momento, quando esse momento passar, a gente vai falar, poxa, eu era feliz e não sabia na pandemia, né? Então o que acontece? Muita gente só está reclamando nesse processo pandêmico. Só reclamar não vai adiantar. Nós temos que tomar uma atitude, né? Valorizar esse momento, valorizar as pessoas que estão conosco, nos valorizar, aprender a lidar com a adversidade, para que assim a gente possa superar as adversidades que a vida está nos impondo, né? E não ter vergonha de reconhecer que estamos errando nas nossas relações, porque estamos errando, mas o fato de estarmos errando não significa que a gente deve continuar errando. A gente reconhece os nossos erros, porque reconhecer o erro é um sinal de inteligência, e o fato de errar no passado não significa que a gente deve continuar errando. Então é muito importante que a gente possa aprender a conviver, né? Mas muitas pessoas só estão falando, eu era feliz e não sabia, com aquela nostalgia, né, do passado. Então viver do passado não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque o melhor tempo que nós estamos vivendo não é o do passado, é o agora. Porque a única coisa que pode acontecer é no agora, é no presente. Vejam só, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente esquece de viver o presente e dar o nosso melhor no aqui e no agora, a gente vai ficar vivendo de passado, ou então a gente vai ficar vivendo de expectativa do futuro. E nada pode ser mudado no passado e nada pode ser mudado no presente. A única coisa que pode ser mudada é o aqui e agora, é o presente. Esse presente, estamos no campo das ações, vão servir de consequências boas ou ruins para o nosso futuro, dependendo de como a gente vai lidar. Então o melhor momento da nossa vida é o que nós estamos vivendo agora. Não é o passado e nem o futuro. Precisamos desapegar um pouco do passado para poder apreciar o momento presente. Nós temos que ter na nossa mente que talvez nunca mais a nossa vida que tivemos no passado, aquele modelo de vida, talvez nunca mais volte a ser o mesmo. Aquele modelo talvez nunca mais volte. Até porque a nossa mentalidade, as nossas células, o nosso organismo, o mundo está vibrando em uma outra energia, uma outra sintonia. Então, mesmo quando essa pandemia passar, todos nós estaremos diferentes, organicamente e psicologicamente, também estaremos diferentes, estaremos transformados. Então, nesse sentido, a meta é o quê? A meta para agora é sobreviver. São 3 metas: sobreviver, se ajustar nesse período, nesse momento que estamos vivendo, e manter a nossa sanidade, ou seja, manter a nossa saúde mental e emocional. E nós temos que lembrar o seguinte,
que muitas das vezes nós sofremos não pelo que nós sabemos, mas sofremos pelo que nós acreditamos. Porque muitas das vezes nós sabemos o que fazer, a gente não faz. A gente sabe que pode ter vida, mas a gente não faz, porque nós estamos dentro de um padrão, de uma crença limitante que nos aprisiona a esse passado. Então precisamos desapegar do passado, porque é a única mudança. Então eu não posso ficar pensando naquela época eu era feliz e no futuro eu vou ser feliz. O futuro é agora. Tem que ser agora, o presente. Eu vou falar rapidinho para vocês sobre as 3 fases da percepção da felicidade. A primeira fase da percepção da felicidade, justamente ela acontece na infância, na primeira infância, onde a criança, quando nós éramos crianças, por exemplo, a gente concebíamos a felicidade como algo eterno. Todo momento, pode observar para a criança, todo momento para ele é um momento feliz, é um momento alegre. A criança acredita que todos os momentos na vida dela será feliz. É aquilo que o Freud fala no seu livro, Além do Princípio do Prazer. Então a criança vive sob a lei do princípio do prazer. Tudo para ela é prazeroso, tudo para ela é alegre. Mas aí entra o segundo momento na vida do ser humano. Nesse segundo momento é um momento de frustração, de descoberta. Por quê? Porque é justamente nessa fase que, às vezes ainda criança, adolescente, a gente vai descobrindo que existe uma série de frustrações que estão nos acontecendo. A gente vai se frustrando com as pessoas, a gente vai se frustrando, se decepcionando com as situações que a vida nos apresenta. E aí a gente descobre nessa segunda fase que a vida não é feita só de alegrias. Ou seja, existem momentos na nossa vida que são de felicidades. O fato de existir momentos de tristeza e de sofrimento não quer dizer que a nossa vida não seja boa. Até porque se não, a tristeza, a decepção, a frustração também serve como um termômetro para nos alertar o que é felicidade, o que é a alegria. Porque se não tivéssemos momentos de tristeza, não saberíamos o que seria a alegria. Porque se a gente está todo o tempo alegre, a gente não valorizaria esses momentos. Então, porque a felicidade, a alegria da alma, ela é um estado, né, que nós encontramos. E o fato de que a gente passar por um momento de tristeza não quer dizer que sejamos infelizes. Mas nessa fase, muitas pessoas descobrem a decepção e percebem que a vida é feita de uma sucessão de acontecimentos, de momentos felizes e momentos não tão felizes como nós gostaríamos. E nesse momento surge uma expectativa, a pessoa começa a se sabotar. Se você não se trabalhar, você vai começar a se sabotar. Por quê? Porque você vai esquecer de viver o seu momento presente para querer viver um futuro, para querer colocar uma felicidade futura para você. Ou seja, quando eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele namorado, aquela namorada, eu vou ser feliz. Ou seja, sempre jogando a felicidade para o futuro, com medo de ser feliz aqui e agora pelas situações que a vida nos impõe. Então vejam só, ao invés de jogar essa felicidade para o futuro, por que não ser feliz? Por que não fazer um esforço para ser feliz e agora? Se você ficar com essa mentalidade, nessa crença limitante, eu era feliz e não sabia, você vai continuar tendo momentos de maiores frustrações, porque a sua mente vai ficar só apegada ao passado e não vai conseguir se readaptar ao presente. Então precisamos nos readaptar ao presente, entender que é um novo momento e a gente tem que se reinventar. Então de que forma eu posso ser feliz aqui e agora? O que eu posso fazer para melhorar minha saúde emocional? Essa é a nossa reflexão. Então vejam só, muitos não estão conseguindo sair dessa fase da infelicidade. Sempre estão colocando a felicidade no futuro. Então vejam só, e muitas pessoas pensam que quando tiver o emprego dos sonhos, o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, tudo vai ser mil maravilhas. Não vai. Há momentos de tristezas também, de desafios, porque tudo na vida implica em sacrifícios. Às vezes existem momentos que a gente tem que sacrificar alguma coisa. Então não significa que você tem o marido dos sonhos, a namorada dos sonhos, o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, que diariamente você vai estar feliz. Não, haverá um momento em que você também vai enfrentar momentos não tão felizes como você gostaria, que vai implicar sacrifícios, esforço para que você possa continuar mantendo essa relação, esse emprego. É importante
perceber isso. Mas quando a pessoa não consegue ultrapassar essa fase, fica presa a essa fase, essa pessoa, enquanto estiver nessa segunda fase da frustração, achando que a vida haverá alguns momentos de felicidade e a maioria de infelicidade, você continuará experimentando tristezas e depressão. Mas existe uma terceira fase da vida. Essa terceira fase de percepção da felicidade é justamente uma fase de sabedoria. Por quê? Essa fase de sabedoria é justamente quando a pessoa consegue perceber que a melhor fase da vida, ou o melhor momento da sua vida para ela ser feliz, é quando ela começa a aproveitar o seu presente, ou seja, o aqui e agora, ao máximo. Aproveitar ao máximo os momentos de alegria, aproveitar ao máximo a sua vida e não desperdiçar o seu tempo. Ou seja, eu vou ter mais para agradecer do que reclamar. Ou seja, agradeça mais, seja mais grato e reclame menos. Muitas pessoas nessa pandemia só estão reclamando, como se a vida fosse feita só de tristezas. Então, que diabos de ser humanos nós somos que não conseguimos expandir a nossa consciência para ter um mínimo de inteligência para poder agradecer o que nós temos? Só o fato de estarmos fazendo essa live, participando, estamos vivos, já é motivo para agradecer e para ser grato. Só reclamar não vai adiantar. Nós temos que agradecer e também tomar uma atitude. Não é só agradecer verbalmente, é tomando atitudes positivas, né? Sendo melhor consigo mesmo e com o seu semelhante, que você tenho certeza que você entrar nessa terceira fase da sabedoria, você vai aproveitar mais a vida e vai mudar a sua lente, vai começar a perceber que mas a felicidade não está no passado e nem no futuro, está aqui e agora. Então vejam só, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um momento de dor, eu entendo e respeito isso, mas isso não quer dizer que não possamos aprender com isso. Mesmo no momento de dor, a gente também pode aprender com esses momentos de dores e de tristeza. Então por quê? O nosso cérebro e as nossas células, então, como eu já falei, estão num processo de adaptação nesse momento, né? Se ajustando para esse momento. Nesse processo de ajustamento que o mundo está passando, de transformação, a gente vai experimentar um pouco de estresse, né? O cérebro vai entrar num estado de hiperexcitação, algumas inseguranças, traumas do passado vão ser potencializados nesse momento atual, mas a gente não pode fugir, a gente deve encarar os nossos medos, né? Esses traumas que estão sendo potencializados, essa insegurança, é justamente para a gente dialogar com elas, conversar com elas, para poder administrá-la. Converse com alguém, desabafe, mas não fique só reclamando não. Seja positivo e tome uma atitude. Eu quero finalizar a nossa live aqui com algo muito importante, que o Freud, aos 80 anos, antes de morrer em Londres, ele morreu fazendo a seguinte pergunta: por que a maioria das pessoas se surpreende? Isso é muito interessante, né? Porque a maioria das pessoas, elas buscam a infelicidade, elas não buscam a felicidade. Por quê? Porque nós adultos somos diferentes das crianças. As crianças não têm medo de ser felizes, elas simplesmente são. Elas simplesmente experimentam a vida sem medo, sem se preocupar com as normas convencionais da sociedade, sem se preocupar com o que o fulano, o beltrano vai dizer delas. A criança só quer viver. E nós adultos temos que aprender com as crianças. A gente não sabe muito bem lidar com a felicidade e, em certo sentido, inconscientemente, nós invejamos as crianças porque elas são muito mais felizes do que a gente. Então vejam só, existe isso mesmo, né? Então, por exemplo, eu tive um paciente que ele disse que estava há 10 anos guardando dinheiro para que se algum dia no futuro ele enfrentasse alguma dificuldade, seja de doença ou financeira, ele pudesse usar. E aí lá na terapia ele começou a reclamar, porque ele tinha passado 10 anos guardando dinheiro e agora estava enfrentando uma situação muito delicada nessa pandemia financeiramente, e ia ter que gastar todo o dinheiro, ele estava infeliz porque ia ter que gastar esse dinheiro. E aí eu disse para ele: mas você não pode reclamar. Quer dizer, poder você pode, né? Mas não deve. Por quê?
Porque você mesmo disse que passou 10 anos se preparando para essa desgraça. Aí, não, eu não disse isso. Eu falei, você disse, porque você disse que passou 10 anos se preparando para enfrentar alguma doença séria ou uma questão financeira. E no momento do aperto você ia usar esse dinheiro. O que aconteceu? Ele passou 10 anos mentalizando o que aí aconteceu uma desgraça na vida dele e ele precisava usar esse dinheiro para gastar. Então ele atraiu essa desgraça e agora estava com dinheiro e estava infeliz porque estava gastando o seu dinheiro. Então era justamente isso que o Freud disse. A gente se prepara para a desgraça, a gente constrói uma desgraça para a vida da gente, para ser infeliz, e quando a infelicidade chega a gente reclama. Talvez você possa estar se perguntando, mas Eliseu, seja mais didático e nos dê um exemplo de como a gente vai sendo infeliz. Eu vou dar alguns exemplos básicos do nosso dia a dia, para que você possa compreender. Como por exemplo, quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente acaba sendo mais feliz. Então, como é que a gente começa a ser infeliz? Existem várias formas de ser infeliz, porque, como eu já disse, a infelicidade ela é algo construída. Nós construímos a nossa infelicidade. E se nós construímos a nossa infelicidade, nós também podemos construir a felicidade. A felicidade, como eu falei, não está no passado nem no futuro. A felicidade está aqui agora. Por quê? Porque a felicidade ela está no processo. E no presente é que nós estamos no processo, indo rumo ao futuro. Então, durante esse processo é que a gente vai aproveitar os momentos bons. A felicidade não está lá atrás nem no futuro, está no processo, enquanto a gente está buscando nossos objetivos. Porque quando a gente alcança nossos objetivos, esse desejo realizado morre, a gente cria outro objetivo e começa a jornada tudo de novo. Então, curtir o processo, curtir essa jornada. Gandhi disse que não é o objetivo que é a felicidade, mas a felicidade é o processo. Então vejam só como nós construímos a nossa infelicidade. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, quando você trabalha naquilo que você não gosta. Muitas pessoas trabalham naquilo que não gostam e reclamam porque são infelizes. Eu não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho e o seu emprego. Mas se você não gosta, enquanto você está trabalhando nesse serviço que você não gosta, por que você não vai fazendo um curso, não vai se especializando em algo que você gosta? Para que com um determinado tempo você saia daquilo que você não gosta e vá fazer o que você gosta. Isso você fica só reclamando e fazendo o que você não gosta, não vai adiantar, tem que tomar uma atitude. Eu sei que vocês estão me ouvindo, são inteligentes. Segunda situação que nos deixa frustrado e infeliz. Quando você tem que almoçar com o seu sogro e com a sua sogra que você não gosta, com aquele cunhado que você não gosta. Você tem que passar os finais de semana com aquele cunhado, com aquele sogro, com aquelas pessoas que você não gosta. Se você não gosta, então para que você vai? Talvez você esteja, Eliseu, você está sendo muito grosso. Grosso não, estou sendo positivo. Estou sendo sincero. Você sabe que eu estou sendo sincero. Quantas vezes você não foi para um almoço, para um jantar, conviver com uma pessoa que você não gosta? Seja autônomo, você não precisa estar agradando ninguém. Você tem que se agradar. Terceira coisa, situação prática, que a gente vai... E por quê? Por que eu estou falando isso? Que quando a gente continua fazendo isso, a gente vai construindo uma infelicidade dentro de nós. Por quê? Porque estamos fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. Andar com pessoas que você não gosta. Muitas pessoas continuam andando, mantendo amizade com pessoas que não gostam. Se você não gosta de andar com essas pessoas, se você se você percebe que tem amizades que não tem nada a somar na tua vida de positivo, por que você continua mantendo essa relação? Só por status? Vai continuar sendo infeliz. Outra dica. Está associado, muitas pessoas estão associadas a uma instituição ou a uma igreja, né, a uma associação que não tem nenhuma afinidade. Mas porque a pessoa às vezes não se sente pertencente de um grupo, ela quer se sentir pertencente a uma tribo, a um grupo, né, para dizer que faz parte de uma entidade, de uma instituição religiosa, de uma academia, de uma sociedade. O que a pessoa faz? Ela se submete a uma violência mental só para agradar os outros, para ser vista como um membro de uma instituição. Se você continuar fazendo isso, você continuará sendo
infeliz. Está construindo a sua infelicidade. E quando uma infelicidade maior, uma depressão grave, lhe pegar, você vai falar: ah, e por que eu estou depressivo? Porque você está construindo essa depressão e essa tristeza dentro de você. Outra coisa, estudar uma graduação ou fazer um curso que você não gosta, que você não quer. Ah, mas eu estou fazendo porque o meu pai quer. Vai ser infeliz. Nem tudo que os nossos pais querem pra gente quer dizer que eles estão certos. É verdade. Muitas das coisas que nossos pais querem não está certo. Não quer dizer que tudo que o seu pai, que a sua mãe falou pra você, ele ensinou na sua infância, e hoje você é um adulto, quer dizer que você tem que manter isso ainda. Porque se você manter só para agradar eles, você vai ser infeliz. Por que você vai ser infeliz? Porque muitos pais não conseguiram se realizar na vida profissional ou na vida amorosa, e hoje se intromete na vida dos filhos, e muitos filhos de bobo, só para agradar os pais, vão trabalhar em algo que não gostam, vão namorar ou conviver com uma pessoa que não gosta para agradar os pais. Por quê? Porque muitos pais são frustrados e querem se realizar no filho. Se isso estiver acontecendo, você está fadado a ser uma pessoa infeliz, uma pessoa frustrada. Então, não tente agradar os seus pais, não tente agradar outras pessoas, não tente agradar o pastor da sua igreja, não tente agradar o padre, o seu babalorixo, não tente agradar ninguém. Tente se agradar. Tenha autonomia, não seja uma pessoa alienada. Porque enquanto você continuar fazendo coisas que você não gosta, você estará construindo a sua infelicidade. Fazer algo para agradar os outros não dá certo. Precisamos desenvolver uma mentalidade de autonomia. Não se esforce para ficar todo o tempo querendo agradar. Se as pessoas que convivem com você de fato diz que gosta de você, elas vão ter que te aceitar do jeito que você não dá conta dos outros, não. Não fique pensando: ah, será que fulano vai me aceitar desse jeito? Será que o ciclano, se eu não me comportar assim? O ciclano que se dane. Se ele não, é ele que vai ter que lidar com as emoções dele, com a raiva dele. O problema é dele, não é seu. Seja você mesmo, seja autêntico. Você acha que não tem pessoas que falam mal de mim? Existe um monte de pessoas que falam mal de mim, que levantam calúnias sobre mim. E olha a minha cara aqui de preocupado. Eu não estou nem aí para quem fala mal de mim ou que fala bem de mim. Eu não estou nem aí para essas pessoas. O importante é eu estar bem comigo mesmo. Está entendendo como é que funciona a situação? Eu me trabalho para quê? Para me ter autonomia emocional. Você também deve fazer isso. Você é inteligente. Não se sacrifique pelos outros. Existem muito mais exemplos que eu poderia dar, né? Porque muitas pessoas estão sendo infelizes, por quê? Porque eles estão se esforçando muito, investindo muita energia para agradar os outros. Não faça isso. A partir de hoje tenha autonomia emocional. Foque no seu presente e você vai descobrir que, tendo autonomia emocional, você será feliz aqui e agora, e não vai mais falar essa frase: eu era feliz e não sabia. Você vai descobrir que você é feliz aqui e agora. Ninguém é infeliz da noite para o dia. A infelicidade, ela é construída. Quanto mais, e existe uma dica fundamental: não deseje atender a expectativa dos outros, porque você e eu não somos suficientes. Por mais que a gente agradar alguém, nós sempre seremos insuficientes. Eles sempre vão achar que a gente não é bom. Então, quanto menos você desejar, maior será a chance de você ser feliz. Quanto mais você desejar, quanto mais expectativas você tiver, maiores são as chances de você ser uma pessoa frustrada. Resumindo, a felicidade é como uma dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer para alcançar o objetivo, mas prefere adiar ou não fazer aquilo que é necessário. Então, a minha dica é: rompa com os vínculos de ciclos negativos, autossabotadores do passado. Use a sua consciência, a sua inteligência e seja feliz aqui e agora. Você pode fazer até um exercício de pensar como a sua vida pode ser a partir de hoje, se você tiver autonomia emocional. Que gosto a sua vida teria a partir de agora?
Qual é o alimento que você mais gosta de se alimentar? Qual é o perfume que mais lhe dá prazer? Feche os olhos e sinta isso. Faça o que te der prazer. Seja responsável por você e não deixe que os outros ditem as regras por você. Não deixe que ninguém pense por você. Desapegue do passado. Desapegue um pouco do futuro e viva o presente. Foque a sua mente, a sua energia 80% no presente, 10% no passado e apenas 10% para o futuro. Não quer dizer, não estou dizendo que você não pode ir no passado. Você pode visitar algumas vezes, mas não pode ficar lá. Você deve focar no presente 80% e apenas 10% se projetar para o futuro. Porque se você focar em 80% no aqui e agora, no seu presente, você terá bons frutos, terá bons resultados e terá um futuro diferente. Essa é a minha mensagem de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão participando conosco e até a próxima live. Beijo no coração e tenha autonomia emocional. E não viva para agradar os outros. Até lá.